A Landsgemeinde é aquela forma mais comum e mais tradicional de participação direta e popular. É uma coisa que vale a pena a gente comentar um pouquinho mais, porque ela é praticada em 2 cantões suíços. Appenzell, que é Appenzell, e é difícil, esses nomes são difíceis, em Innerrhoden ou Innerrhoden, e um outro cantão chamado Glarus, que é uma das mais antigas formas de democracia participativa no mundo. Por quê? Porque os cidadãos lá se reúnem numa assembleia ao ar livre para tomar as decisões políticas. E essa convocação, né, ela é realizada anualmente, geralmente no último domingo de abril ou no primeiro domingo de maio. Não tem muito o que votar, não tem muito o que decidir, justamente porque eles não permitem essa maluquice legislativa brasileira de você criar 6 milhões de leis em um ano, regras, e jogando isso tudo em cima da população, essa palhaçada que é feita na política brasileira, que é tudo uma tremenda palhaçada, né? Essa assembleia ocorre numa praça pública, um local específico, que já é designado e já é tradicional para esse propósito. Eles têm o direito ali de participação, de voto. A partir dos 18 anos de idade eles têm direito a voto, tá? Os membros do governo cantonal e outros oficiais, eles também participam e presidem, eles organizam aquela votação, né? A assembleia, ela começa com uma cerimônia formal, ela inclui ali vários discursos de abertura, os líderes locais falam, eles falam das questões, as questões a serem decididas, eles apresentam uma a uma, não tem nada de votação secreta, urgente, de madrugada, escondida, no acordo de líder, essas merdas, essa palhaçada feita aí no Congresso Nacional, né, que isso aí é um circo, é uma palhaçada completa. Após a exposição, o cidadão pode debater, pode expressar opinião, pode inclusive influenciar votos de outras pessoas a partir desses debates, né? Acabou, todo mundo apresentou o que tinha que apresentar, todo mundo conversou, estava tudo valendo, ok, aí começam as votações. A votação é realizada levantando as mãos, né? A contagem é visual, tá? Se for muito duvidoso o número, se o negócio funcionou ou não, tem uma pessoa específica para fazer essa contagem. As decisões são tomadas por maioria simples, né? E acabou, se está decidido ali, acabou. E eles entram num monte de assunto. Nova lei, alteração de leis existentes, imposto, orçamento, grandes projetos de despesa, eleição de juízes, membro do governo cantonal, alguns oficiais de governo também são eleitos. Se o povo decidir que o cara de TI do departamento tal tem que ser escolhido, vai ter eleição, né? Tudo que for, cara, específico que afete diretamente o cantão, quem vai decidir é o povo. Inclusive as mudanças de administração, tem que demitir, tem que contratar, tem que construir um sinal, ponte, seja lá o que for. E acaba que essa forma, ela é um exemplo marcante de democracia direta, né? Cada cidadão tem a oportunidade de atuar na política, ou seja, ele é obrigado a acompanhar o que está acontecendo. Acompanhar a política, acompanhar a legislação desde pequeno. Essa tradição é longa, longa, longa. Não está presente em todos os cantões, né? Mas ela acontece há muito, muito, muito tempo. O cantão, o Estado, cada um tem sua própria Constituição. Essa Constituição define a estrutura do governo, as competências, né? E o que seriam essas estruturas e competências? Então, o cantão tem um conselho executivo, que eles chamam de governo cantonal, né? Que é o órgão executivo, geralmente composto por um pequeno número de membros eleitos. É um conselho, não uma pessoa, né? E esse conselho é responsável por implementar leis e políticas locais, tal,
Tem também o parlamento cantonal, que é o legislativo deles, é unicameral, é uma casa só, e os membros desse parlamento são eleitos pelo povo. Então, esses parlamentos fazem as leis, aprovam o orçamento do cantão, né? O sistema jurídico deles aqui tem os tribunais normais, tratam de todas as questões jurídicas que pertencem àquele cantão, com as características daquele cantão, com a sua Constituição, com o seu Código Penal, né? E as leis, como eu disse, são definidas localmente. Esses cantões, eles possuem uma autonomia, tá? São completamente independentes, tá? Os cantões têm total autonomia. Na parte educacional, o cantão é responsável pelo sistema das escolas primárias, das secundárias e na maioria das universidades também fica tudo com o cantão. O cantão também tem a gestão da saúde pública, tá? Da segurança pública, dos hospitais. Não tem, assim, o governo federal está fora, está bem longe. Então nada melhor que a administração seja feita pela autoridade local, né? Cada cantão tem sua própria força policial e as políticas de segurança pública, todas as regras. Eles gerenciam também a infraestrutura local. Não tem essa dependência de governo federal que a gente tem no Brasil. Aqui funciona direitinho o princípio da subsidiariedade, normal como ele deve ser, tá? Então o cantão também tem autonomia fiscal. Ele pode estabelecer imposto, coletar imposto. E uma parte muito pequenininha são impostos federais, que os cantões recolhem e enviam para ajudar na organização do governo federal. Então, os cidadãos aí de cada cantão, eles elegem diretamente os membros do parlamento cantonal, os membros do governo executivo. As eleições são geralmente realizadas em intervalos regulares, tem seu calendário próprio, né? E acontece aqui o fenômeno da participação popular, né, nesse processo eleitoral. É muito, muito interessante e ele também é muito, muito democrático, né? Aqui, ó, tô passando aqui vamos ver se a plaquinha mostra ali, a polícia. Passamos aqui pela uma delegacia bonita, né? Parece sei lá, uma biblioteca. Como no nível federal, os cantões também praticam, e é muito comum, é uma tradição deles, a democracia direta, onde as coisas estão definidas e defendidas pelo próprio povo. Isso significa que os cidadãos eles podem lançar referendo, podem aprovar ou rejeitar a proposta pelo parlamento cantonal, ou eles podem iniciar novas leis por meio de iniciativas populares. O povo vai lá e fala: eu quero uma lei com esse texto aqui assim. Isso é possível, né? Os cantões eles cooperam o tempo inteiro com o governo federal, tá? Em várias áreas. É uma parceria mesmo. O governo federal não está acima dos cantões. O governo federal está trabalhando para os cantões, tá? Então é muito importante essa visão, que a coisa que é de interesse comum para todo mundo, o governo federal entra para agir, para decidir, para conseguir fazer com que a coisa aconteça, mas ele entra como um elemento facilitador e não impositor, tá? Isso é muito importante. Então, cada cantão pode ter suas minúcias, tal, mas é basicamente assim que funciona. Então, pensem nisso. Com o nosso voto distrital. Mas a gente não tem. É parecido com a nossa vontade de voto distrital. É parecido com a nossa vontade, nosso desejo. Então o brasileiro está lá sonhando com aquela lourona suíça gigante. É mais ou menos a analogia do voto distrital, né? O cara está lá sonhando também com a sua loura. A nossa loura política é voto distrital puro, com o recall de mandato e a participação popular, né? Democracia direta. Essa é a solução para o Brasil. Como é que é essa parte da participação popular nos cantões, né? O cidadão aqui ele tem várias maneiras de participar diretamente na tomada de decisões políticas, né? São várias. E isso aí é uma tradição que eles não abrem a mão de jeito nenhum, tá?
quais são os principais mecanismos de participação popular? O primeiro é o referendo. Permite que cada um deles aceite ou não as leis e decisões que foram tomadas pelo parlamento. Ele elegeu o parlamento foi lá, criou uma lei, aprovou uma lei, e o povo ainda pode falar assim, nananina não, isso não vai acontecer, tá? Então tem dois tipos de referendos principais. O primeiro é o referendo facultativo, que pode ser convocado pelos cidadãos que coletam um número específico de assinatura, dentro de um prazo. Então a lei, aquela coisa foi aprovada, você tem um tempo para correr atrás, tá? Então tem um prazo determinado, após a aprovação da lei no parlamento, geralmente são cerca de 1.000, 5.000 assinaturas, depende do tamanho do cantão. Atingiu o número necessário de assinaturas, a lei é submetida a uma votação popular. Não interessa o que o deputado falou, a coligação que ele fez, o que ele conversou com aquele bosta do Pachecozinho, não interessa nada disso. Então quem vai decidir o negócio, decidir é o povo, no referendo popular, a partir da vontade do povo de querer opinar sobre aquilo. O outro tipo de referendo é o referendo obrigatório, onde leis e decisões importantes como emendas à Constituição cantonal são automaticamente submetidas a um referendo sem necessidade de coleta de assinatura. Porra, vai direto. Quando a alteração é importante, não interessa a opinião do político, interessa somente a opinião do povo. Então, essas iniciativas populares permitem que os cidadãos proponham as novas leis, alterações à Constituição cantonal, redução de imposto, um novo serviço, proporciona um monte de coisa a partir da vontade de quem paga o imposto, de quem paga a conta. Então, você tem que coletar aquele certo número de assinaturas, né? Aquilo vai para a Assembleia Popular, vai para aquelas assembleias cantonais, cantonais. Cara, é muito interessante essa coisa de você ter a aprovação popular para certas leis e projetos, porque isso é extremamente necessário, né? Porque sem isso a coisa perde completamente o rumo, como a gente está vendo no Brasil. A gente perde completamente o rumo das coisas e fica meio sem a quem recorrer. Então eles fazem esses referendos, fazem essas votações para aprovação de lei, emenda constitucional, alteração de Constituição, quando eu falei, questão fiscal, questão orçamentária, mudança de imposto, qualquer grande projeto novo, despesa pública, tudo pode ser submetido a referendo, basta o povo querer. Inclusive questões locais, como desenvolvimento urbano, uma nova rua, um novo sinal de trânsito, transporte, educação, saúde, tudo pode ser objeto de referendo se o povo decidir que vai ser, né? Então, isso é muito interessante porque o cidadão elege diretamente o seu representante para o parlamento e, ao mesmo tempo, ainda tem o poder de veto, de solicitação e de aprovação. Então, é meio que você elege o deputado e fala assim, vai fazer a parte chata lá, a parte comum e tal. A coisa excepcional, deixa comigo, o cara mata no peito e resolve. Essa é a forma de democracia direta mais moderna que tem no mundo, né? É um sistema que traz uma estabilidade incrível, porque você não sofre a ameaça da classe política. Você não sofre a ameaça da classe política, ela não existe como algo que faça parte do noticiário. É a mesma coisa se você quiser no teu condomínio criar um jornalzinho para as questões polêmicas feitas pelo seu síndico. Se o seu síndico fizer questão polêmica, ele não dura no cargo, você expulsa o cara. Isso foi incorporado na política. Então, político, você vem para trabalhar para mim, você vem para me ajudar, você não vem para fazer o que você quer, para enriquecer, para botar no carguinho aqui, para ter uma, sabe, aquelas famílias tradicionais, que tomam conta da política, enriquecem absurdamente, que a gente está vendo aí fazem a aliança com quem deveria tomar conta deles, né? Lembra do pesos e contrapesos? Foi tudo pro cacete no Brasil. O Brasil é uma tremenda palhaçada do início ao fim, e quando a gente for reconstruir o Brasil, vai ser em bases como essa aqui que eu estou mostrando para vocês, da Suíça, que as coisas vão acontecer.